E aí galera, mais uma videoaula de termodinâmica para engenharia. E nessa nossa videoaula nós iremos falar um pouco sobre mudança de fase e sobre diagrama de propriedades. Então a gente vai analisar um sistema, a mudança de fase que ocorre na substância que está contida dentro desse sistema e analisar nos diagramas de propriedades onde está cada estado. Bom, então primeiramente vamos para a gente fazer essa análise análise da mudança de fase nos diagramas de propriedades que foram vistos na nossa aula anterior. Nós iremos considerar inicialmente um sistema fechado de massa unitária de água a 20 graus Celsius. E esse sistema é um sistema fechado no interior de um conjunto cilindro-pistão. Bom, primeiramente, nesse estado 1, no diagrama de propriedades de temperatura e volume específico, que a gente viu na última aula, esse primeiro estado de água líquida a 20 graus, ele está localizado neste ponto aqui. Bom, a partir desse ponto, desse estado, ou seja, desse estado aqui, nós iremos fornecer uma quantidade de energia para esse sistema, sob forma de calor, sob pressão constante e uniforme, e sendo um aquecimento lento também. Nesse diagrama, temperatura e volume específico, a gente vai perceber que esse fornecimento de energia vai provocar um aumento da temperatura no estado líquido. Um aumento da temperatura ele é muito maior do que comparado ao aumento do volume específico. O volume específico aumenta também, só que não aumenta tanto como o aumento de temperatura. Então a temperatura vai aumentando até atingir este ponto aqui, que é o ponto de líquido saturado. Esse é um ponto de líquido saturado correspondente à pressão 1,02 megapascal. A gente considerou o aquecimento sendo feito sob pressão constante. O líquido, quando ele começa a ser aquecido desse ponto aqui que a gente iniciou até chegar o valor de líquido saturado, nessa região aqui, ele é normalmente chamado ou de líquido subresfriado ou de líquido comprimido. Então, líquido resfriado é chamado dessa forma porque a temperatura nesse estado vai ser inferior à temperatura de saturação para a pressão especificada. Ou seja, a temperatura nesses estados aqui, ela é sempre inferior à temperatura de saturação, que é a temperatura aqui neste ponto. Pode ser chamado também de líquido comprimido, no qual tem esse nome porque a pressão é superior à pressão de saturação correspondente à temperatura do estado. Então a pressão aqui, novamente, nessa região, a pressão é maior do que a pressão de saturação para essa pressão. Aqui nesse gráfico a gente não tem o gráfico de pressão, mas se a gente analisar outros diagramas, a gente vai perceber uma pressão maior do que a pressão de saturação. Bom, se a gente continua a partir desse ponto de líquido saturado, se a gente continua aquecendo esse sistema, qualquer quantidade de energia, qualquer quantidade de calor a mais que a gente fornecer esse sistema, vai iniciar a mudança de fase. Ou seja, o sistema vai ser composto por uma mistura bifásica de líquido e vapor. E essa transição
essa mudança de fase possui algumas características que vale ser ressaltada. A temperatura, por exemplo, ela vai permanecer sempre constante. Durante toda a mudança de fase, durante toda a região bifásica, aqui dentro do domo de vapor, a temperatura vai ser constante. E o volume específico aumenta bastante. Bom, então como nesse estágio aqui, o sistema vai apresentar fase líquida e vapor, tem uma forma que a gente utiliza de determinar qual a quantidade de líquido que eu tenho e qual a quantidade de vapor. Por exemplo, nesse ponto aqui, eu tenho mais líquido do que vapor no sistema. E à medida que eu vou fornecendo calor, ou seja, nessa direção para cá, a quantidade de vapor só vai aumentando até chegar no ponto de vapor saturado. Então, como determinar a quantidade de líquido presente aqui e a quantidade de vapor presente nesse ponto? A gente utiliza o conceito de título. Então, o título ele é a razão da massa de vapor sobre a massa total que está presente no domo de vapor. Então, se no ponto de líquido saturado, por exemplo, a gente vai ter um título 0, porque está começando a formar vapor. E no ponto de vapor saturado já é o estado onde o estado vai ser completamente composto por vapor. Então a massa de vapor vai prevalecer. Então x é igual a 1. Então o título ele vai ser apresentado para a gente normalmente em porcentagem e vai variar de 0 a 100%, de acordo com a quantidade de vapor que está presente. Mais uma vez, voltando ao diagrama, esse ponto aqui é o ponto de vapor saturado. E esse ponto aqui, como já foi falado, é o ponto de líquido saturado. Qualquer quantidade, a partir desse ponto, qualquer quantidade de energia fornecida, no nosso caso, quantidade de calor fornecida, vai promover novamente um aumento, a temperatura vai novamente voltar a aumentar. Bom, voltando à nossa representação dos estados, aqui a água líquida foi aquecida, foi sendo fornecido calor até o ponto de líquido saturado. Quando chega no ponto de líquido saturado, toda a quantidade de energia a mais o sistema vai permanecer em temperatura constante e vai sendo formado vapor de água até que a última gotícula de água seja evaporada. Quando chegar nesse ponto, a gente tem o ponto de vapor saturado, no qual o sistema todo é composto por vapor de água. Após essa temperatura, após esse ponto, a temperatura volta a subir novamente. Bom, outras informações que a gente pode tirar desse gráfico analisando o aquecimento a partir de diferentes pressões, diferentes isobáricas. Então, se a gente tem um aquecimento aqui, por exemplo, a partir de 20 graus lá do nosso sistema de água líquida, sob uma pressão constante de 10 megapascal, a gente vai ter a mesma configuração desse que a gente analisou aqui embaixo, desse aquecimento sob pressão de 1 megapascal. A diferença está aqui, apenas no tempo na expansão durante a mudança de fase, que vai ser mais curto, devido ao estreitamento desse domo de vapor. Mas as configurações, os estágios de mudança de fase são os mesmos desse. Já na pressão crítica, ou uma pressão maior do que a pressão crítica, de 30 megapascal, por exemplo, a configuração é um pouco diferente. A gente percebe, a partir desse gráfico, que não
não vai coexistir duas fases, por exemplo, de líquido e vapor. Quando a pressão é igual ou maior do que o ponto crítico, o gráfico, se a gente observar, ele não entra dentro desse domo de vapor. Ele passa aqui por cima. Sempre vai prevalecer uma única fase. Ou a fase líquida ou a fase de vapor. Com isso a gente conclui que a vaporização e o seu processo inverso, a condensação, ela somente ocorre quando a pressão for inferior à pressão crítica desse sistema. Quando a pressão é superior, o conceito de líquido e vapor ele perde um pouco do seu significado. Mas a gente continua usando ainda esses termos para facilitar a nossa compreensão. Bom, na engenharia, a gente utiliza mais as mudanças de fase mais importantes, é a fusão, né? A vaporização, perdão, e a condensação. Só que a gente também pode analisar, é importante fazer uma análise de fusão e de sublimação, por exemplo. Para isso a gente tem um diagrama de fase aqui, pressão, temperatura, e a gente pode analisar uma mudança de fase, sublimação, a partir desse gráfico. Então aqui, se a gente tem um estado abaixo do ponto triplo, no estado 1, se esse sistema sendo aquecido, ele vai aumentar sua temperatura até o estado de sólido saturado. A partir desse ponto, qualquer aumento de temperatura vai manter a temperatura constante até que esse sistema se encontre totalmente na fase de vapor. A partir daí, o fornecimento de energia, de calor, por exemplo, vai voltar a promover um aumento de temperatura. Aqui no estado 1, estado sólido, no estado 2, sólido saturado, e no estado 3, de vapor. Então é isso, galera. Essa foi nossa aula sobre mudança de fase e análise dos estados nos diagramas de fase. Muito obrigado.